Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui conosco, em nosso estudo bíblico, irmãs e irmãos conectados conosco, ou que se conectarão nas próximas horas ou dias. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça em nós e permaneça em nós. Nosso estudo de hoje, Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 38. Tema: a vigilância. O sermão profético continua. Em Lucas, o sermão profético está dividido em 4 partes: o princípio das dores, a grande tribulação, a volta do Filho do Homem e hoje a vigilância. Convido a todos à leitura e ao exame dos temas propostos. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Este o texto. Agora, as nossas reflexões. Como vemos, Jesus nos adverte, nos orienta, nos pede que estejamos vigilantes, perdoem-me. Ora, se Jesus nos faz esta advertência, é porque nós não morreremos quando do advento chamado morte. O corpo, sim, será entregue à dissolução, se dissolverá, como sabemos, mas o espírito é imortal. Se o espírito não fosse imortal, não teria razão alguma
de Jesus advertir-nos, orientar-nos sobre o nosso modo de viver. Ele não nos orientaria sobre ética, moral, justiça, amor, sobre as atitudes que devemos adotar diante da vida, diante das ocorrências, diante das pessoas, se com a morte tudo cessasse, se com a morte a vida cessasse, se com a morte tudo desaparecesse. A primeira ideia, pois, a extrair do texto de agora é esta: somos imortais, viveremos sempre. E com esta certeza de que viveremos sempre, precisamos, estando na terra, nos ocuparmos com o binômio vida e morte, morte e vida. Passaremos todos pelo fenômeno biológico a que damos o nome de morte, sem exceção, e todos continuaremos vivos dentro da vida, sem exceção igualmente. E o que Jesus está nos propondo nesta oportunidade é que atentemos para os nossos valores, para a nossa escala de valores, para os nossos objetivos existenciais. Qual o sentido que estamos dando à nossa vida? Isso é essencial, porque, repita-se, continuaremos vivos dentro da vida. Versículo 34: e olhai por vós, quantos irmãos nossos, crentes ou não, profitentes ou não de denominações religiosas, ficam grandemente ocupados, preocupados com o fim do mundo, se a terra será destruída, se o Cristo virá em pessoa segunda vez, sobre as catástrofes todas que advirão ou não. Não diremos para que estes temas não nos ocupem em algum momento os nossos pensamentos, as nossas cogitações, as nossas conversações. Mas olhe o que Jesus nos recomenda já no começo do versículo 34. E olhai por vós. Mais importante, essencial mesmo, do que cogitarmos do fim do mundo, é cogitarmos do fim da nossa existência física, fim este que é certo. Mais importante do que cogitarmos de como será a Terra no futuro, o que acontecerá com o Sol, com a Lua, o essencial é que cogitemos de como será a nossa vida pós-mortem, depois do túmulo, depois da morte física. Isto é o que efetivamente conta.
mesmo porque, ocupados com o fim do mundo, podemos nos distrair das questões imediatas que nos dizem respeito. E cogitando da nossa vida, da nossa morte, da vida no além-túmulo, estaremos, ao mesmo tempo, contribuindo para a vida planetária. Se eu, tendo em vista a imortalidade da alma, desde já me disponho a mudar hábitos, atitudes, comportamentos, valores, automaticamente estarei contribuindo para a melhoria da humanidade, estarei contribuindo para a melhoria do planeta. E o contrário não é necessariamente verdadeiro. Há muita ansiedade com o fim do mundo, há muita ansiedade com as catástrofes que ocorrerão ou não, há muita ansiedade com a segunda vinda do Cristo em pessoa ou não. Isto não me torna necessariamente uma pessoa melhor. Não é garantia de que me tornarei menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso, menos preguiçoso, para citar alguns vícios das criaturas humanas. E olhai por vós. Nenhuma pessoa me substituirá no momento da morte. Quando chegar a nossa vez de partirmos, seremos nós a partir, e não aquele que está do nosso lado. Por mais que alguém nos ame, por mais que alguém queira seguir-nos nesta viagem de volta à pátria espiritual, seguiremos sozinhos, desacompanhados. Ninguém nos substituirá e ninguém poderá seguir-nos nesta viagem, salvo em um eventual acidente em que desencarnem 2 ou mais pessoas. Mas ainda aí, os destinos espirituais depois da morte podem ser diferentes. 2 pessoas desencarnando no mesmo momento não é garantia de que seguirão juntas para a mesma cidade espiritual, para o mesmo hospital, para a mesma casa. Mesmo desencarnando no mesmo momento, pode ocorrer aí uma separação temporária. É por isso que Jesus nos diz: olhai por vós. E olhe que triste constatação, diz ele: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, comida, excesso à mesa, de embriaguez e dos cuidados desta vida, ansiedade, estresse, inquietação, preocupação. Há 2 milênios, era esta a condição da humanidade ao tempo de Jesus. Comiam, bebiam, cogitavam dos interesses puramente materiais, físicos, econômicos, financeiros, e pouca ou nenhuma cogitação
em torno da morte do corpo, em torno da vida do espírito que é imortal. Ainda hoje é atualíssimo o pensamento de Jesus. Se ele estivesse aqui agora fazendo este estudo online, ele diria exatamente o que está dito no versículo 34 e dito há 2 milênios. Hoje aqui Jesus estaria dizendo: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Atualíssimo. Nós falamos tanto da fome que há no mundo. Segundo algumas estatísticas, desencarna, morre uma pessoa em razão da fome a cada 4 segundos. A cada 4 segundos morre uma pessoa em razão da fome. É uma estatística chocante. Mas a estatística mais chocante é esta: a cada 3 segundos, morre no mundo uma pessoa de tanto comer, em razão das moléstias que surgem em razão dos excessos. Colesterol, ácido úrico, diabetes e outras enfermidades mais associadas aos excessos à mesa, aos excessos alcoólicos e aos excessos de toda ordem. Os médicos afirmam que o estresse é a doença que mais mata no mundo, porque o estresse está presente, às vezes, em um infarto, em um AVC, em um acidente de trânsito, como também a ansiedade. Atualíssima esta advertência do Mestre. Precisamos, pois, encontrar tempo para meditarmos na morte do corpo, não como quem deseja morrer, mas como quem, ciente e consciente de que morrerá, passe desde agora a modificar o seu ponto de vista e passe a viver em função preponderante dos interesses do espírito que é imortal. E ele diz no versículo 34: e venha sobre vós de improviso aquele dia. Não há por que sermos totalmente surpreendidos pelo evento morte. Quem se recusa a pensar no fim da existência física, perde a oportunidade de se preparar adequadamente. E com o advento morte, como isto não fazia parte das cogitações da pessoa, ela será surpreendida por algo que não nos deveria surpreender tanto, pelo menos. O improviso ocorre sempre que não nos organizamos, sempre que não nos programamos. Mas se aprendermos a organizar uma pauta, uma agenda para a nossa vida, se o nosso dia começa com método, ritmo, esquema, sabendo o que faremos no período da manhã, o que faremos no período da tarde, à noite, embora as mudanças que possam ocorrer, nós temos um rumo, nós temos um sentido, temos um programa, uma agenda, e deixaremos os improvisos para as situações
absolutamente não pensadas por conta dos acidentes, dos incidentes, das surpresas do caminho. Mas fora as surpresas imprevisíveis, fora os acidentes imprevisíveis, inevitáveis, grande parte do nosso dia, grande parte da nossa semana, do nosso mês, da nossa vida, pode ser planejada, ainda que atentos às mudanças que nos pedirão flexibilidade e adaptação. Ocorrendo uma mudança, seremos flexíveis e vamos nos adaptando. Mas estas mudanças são aquelas imprevisíveis, impensadas, em razão das surpresas que podem surgir nas nossas vidas. Então Jesus diz, em relação à morte, não há necessidade de que ela chegue te surpreendendo de maneira absoluta, porque você vai improvisar medidas, providências de última hora, se você pode começar a pensar nesta ocorrência certa para todos nós. Versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra, não há exceção. Versículo 26, vigiai, pois, em todo o tempo. Vigiai, pois, em todo o tempo. Ou seja, quem ora vigia, ora não vigia, conclusão óbvia, esta pessoa ora é vigilante, ora ela é invigilante, descuidada, desatenta. E sempre que estiver invigilante, será surpreendida, será colhida pela necessidade deste improviso, porque naquele momento simplesmente estava desligada, desconectada do tema. Jesus, pois, diz, vigiai em todo o tempo. Ele não está propondo uma postura neurótica, psicótica, enfermiça, mas o tema morte, que faz parte da vida, deve entrar nas nossas cogitações diariamente, sempre. E com isso nós estaremos mais preparados, mais estruturados, podendo nos antecipar em muitas coisas, tomando as providências necessárias para que os sobreviventes não se vejam assim tão aturdidos. Precisamos ter pessoas com as quais vamos conversando sobre esse tema, questão profissional, financeira, doméstica, saúde, todos os temas que nos são relevantes, precisam estar na nossa pauta, e as pessoas no entorno, se não todas, algumas necessitam estar minimamente informadas sobre questões que interessarão ao morto, porque ele precisa de tranquilidade para voltar à pátria espiritual, e que interessarão aos sobreviventes, que, bem informados, terão também eles as suas aflições diminuídas. Como vemos, um tema atualíssimo, necessário para todos nós, para que aprendamos a viver na terra
como criaturas imortais, como criaturas que sabem que, por mais dure a existência física, ela chegará ao seu fim e que o espírito retornará à pátria espiritual. Na advertência sobre a vigilância, Jesus está nos dizendo isso. Você viverá sempre. E você não gostaria de começar a se preparar para quando isto acontecer, você retornar para a pátria espiritual? E no versículo 36 ele dirá: estar de pé diante do Filho do Homem, ou seja, que a vida e a morte nos surpreendam com a cabeça erguida, com a consciência minimamente em paz, com o espírito empenhado em cumprir as suas obrigações, no trabalho do bem, no estudo, na melhoria íntima. Todo dia é dia de melhorar, todo dia é dia de estudar, todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de amar. Por esta razão, hoje é o dia para agradecermos. Hoje é o dia para pedirmos perdão. Hoje é o dia para perdoarmos. Hoje é o dia para amarmos. Nem ontem, que não volta, e nem o amanhã, que poderá surgir modificado. Leio para nós o capítulo 23 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico. O título: E olhai por vós. Emmanuel, inspirado nesta advertência, escreve: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida, senão, de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama, desesperado, por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou: vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística,
fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Profunda gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.